Bem-vindos ao nosso Conaclin, edição especial de 9 anos. Eu sou a biomédica Letícia, a criadora e coordenadora do nosso congresso. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pela confiança, obrigada por vocês terem feito a sua inscrição. Viva os 9 anos desse projeto incrível que é o nosso congresso. Sejam muito bem-vindos e vamos começar a nossa videoaula. Então, para quem não me conhece, eu sou biomédica Letícia. Nesse ano faz 13 anos que eu me formei em biomedicina. Eu sou habilitada em análises clínicas, tenho especialização em saúde pública e coletiva, saúde estética. Faz mais ou menos aí 5 anos que eu atuo na área da estética como RT de clínica, nessa parte de harmonização facial e corporal. E nesse ano eu resolvi também fazer uma pós-graduação em hematologia clínica, que é uma área que eu sou apaixonada. Eu me lembro que até o tema do meu TCC foi na área de hematologia clínica. Então, nesse ano eu também vou ter uma nova habilitação, que é a hematologia clínica. Então, era isso. Vamos iniciar a nossa videoaula. Mais uma vez, bem-vindos. Então, pessoal, o hemograma ele é um dos exames mais solicitados na prática médica. Ele avaliam as células que compõem o nosso sangue, como os leucócitos ou glóbulos brancos, as hemácias, também chamada de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, e as nossas plaquetas. O hemograma ele também serve para auxiliar no diagnóstico e acompanhar a evolução de doenças que provocam alterações no sangue. E quais seriam essas doenças? A gente pode aí falar sobre as anemias, distúrbios da medula óssea, infecções bacterianas, fúngicas ou virais, inflamações, câncer, especialmente aí na parte de leucemias ou linfomas, alterações nas plaquetas. Quando a gente tem um aumento, a gente pode falar plaquetose, ou quando a gente tem uma diminuição nas nossas plaquetas, a gente fala plaquetopenia, mas isso a gente vai falar nos próximos slides. Como eu coloquei para vocês aqui nessa imagem, para vocês verem, a gente tem os leucócitos, eritrócitos e as nossas plaquetas. Então, pessoal, o hemograma ele é feito a partir de uma amostra de sangue coletado em laboratório, como eu coloquei aqui nessa imagem, que é analisada aí por meio de um equipamento, que ele vai ter a função de contar, avaliar e classificar as células sanguíneas automaticamente. No entanto, mesmo com o resultado fornecido por esse equipamento, é preciso que seja feita aí uma análise microscópica, chamada de contagem diferencial em esfregaço sanguíneo, como vocês podem ver nessa imagem aqui desse esfregaço sanguíneo, que é feito por um profissional habilitado em análises clínicas. E essa análise, ela consiste na diferenciação dos leucócitos e também na visualização de estruturas específicas dentro das células do sangue. A gente também aprende a fazer essa parte aí de esfregaço sanguíneo na faculdade. Na faculdade, nas aulas práticas, no estágio, para quando vocês chegarem lá no laboratório de análises clínicas, vocês já saberem como que faz. Então, pessoal, vamos falar agora sobre o eritrograma. Ele que é a porção do hemograma que avalia somente as células da série vermelha do sangue. Os eritrócitos, também conhecidos aí como hemácias ou glóbulos vermelhos, eles são contados e a sua quantidade ela é comparada aí com os valores de referência. A contagem de hemácias, pessoal, ela pode ser feita manualmente em um microscópio ou em um contador automático. E o seu aspecto normal, ele é bicôncavo, como vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês.
sem núcleo, com coloração mais intensa nas bordas. Elas geralmente possuem um tamanho característico e regular entre si. Além da contagem de glóbulos vermelhos, o eritrograma ele também avalia a concentração de hemoglobina. E o que seria hemoglobina, pessoal? Ela é uma proteína presente no interior das hemácias, responsável por transportar as moléculas de oxigênio através da corrente sanguínea. Isso ocorre porque essa proteína ela possui em sua estrutura átomos de ferro que se ligam ao oxigênio. E esse ferro da hemoglobina, ele também é responsável pela coloração vermelha do nosso sangue. Aqui nessa imagem vocês podem ver, a gente tem a proteína, que é a hemoglobina, aqui o ferro e a molécula de oxigênio. O eritrograma ele ainda informa sobre outros parâmetros relacionados às hemácias e à hemoglobina. O primeiro deles chama-se hematócrito, que é um índice expresso em porcentagem, representando aí, pessoal, qual parcela do volume total do plasma é composto somente pelas hemácias. Como eu coloquei nesse slide aqui para vocês, o hematócrito ele é um exame que mede a porcentagem de hemácias no sangue, também aí chamada de glóbulo vermelho, sendo considerado normal entre 40 a 50% no homem e de 35 a 45% nas mulheres. Os índices hematimétricos, pessoal, eles são parâmetros que descrevem as características dos eritrócitos em relação ao tamanho e à distribuição da hemoglobina nessas células, e eles são fundamentais, especialmente aí na classificação das anemias. A gente tem o VCM, que é o nosso volume corpuscular médio. Temos o HCM, que é hemoglobina corpuscular média, CHCM, que é a nossa concentração de hemoglobina corpuscular média. Além desses, os equipamentos ainda, eles determinam o nosso RDW, que é a variação do tamanho dos eritrócitos. E nos próximos slides aqui, a gente vai falar um por um bem detalhado para vocês, tá bom? O VCM, o nosso volume corpuscular médio, é uma medida direta do tamanho médio dos eritrócitos. É obtida aí pela impedância elétrica ou pela dispersão a laser. Os eritrócitos, pessoal, eles são contados e medidos através aí a partir de pulsos elétricos. E a soma de todos os volumes dividido pelo número de eritrócitos corresponde ao nosso VCM. E como eu coloquei nesse slide, o nosso VCM ele é expresso em femtolitros. Quando a gente tem valores menores, indicam eritrócitos menores, enquanto valores maiores indicam eritrócitos maiores. Eu coloquei aqui para vocês a imagem dessa microcitose, que é considerado quando o VCM ele está abaixo de 80 femtolitros, que é isso daqui, a nossa microcitose. Enquanto que a gente tem uma macrocitose, que é quando o nosso VCM ele ultrapassa 98 femtolitros. E essa medida ela é útil para a gente classificar aí as anemias, como normocíticas, microcíticas ou macrocíticas.
O HCM, a hemoglobina corpuscular média, ela indica, em média, o peso da hemoglobina dentro dos eritrócitos. O resultado ele é expresso em picogramas. Quando a gente tem valores abaixo de 27, indica uma hipocromia, enquanto valores acima de 33 indicam uma hipercromia. Quanto maior o VCM, maior é o HCM. O que significa isso? Que células maiores ela tem um conteúdo de hemoglobina mais elevado. O CHCM, que é a nossa concentração de hemoglobina corpuscular média, é a concentração de hemoglobina dentro de cada hemácia, e ela é expressa em porcentagem ou em grama por decilitro. Como eu coloquei aqui nesse slide, ele vai ser calculado por esta fórmula, e esse parâmetro ele permite determinar a presença de hipocromia, que é um CHCM baixo inferior a 31, e hipercromia, que é o nosso CHCM alto, superior aí a 34, sendo o limite máximo 36. Classificando assim, pessoal, as anemias em normocrômicas, hipocrômicas ou hipercrômicas. E o nosso RDW, ele vai avaliar a variação do tamanho da população eritrocitária e ele é expresso em porcentagem. Como eu coloquei aqui, pessoal, alterações nesse RDW podem indicar aí distúrbios na eritropoiese, com aparecimento de células microcíticas ou macrocíticas. Quando a gente tem um RDW acima de 15, pode indicar aí a presença de anisocitose. O que seria isso? Que é a presença de glóbulos vermelhos, as hemácias, de tamanhos diferentes em uma mesma amostra de sangue. Eu coloquei aqui para vocês as alterações no tamanho e na cor, que a gente estava comentando aí nos slides anteriores, para vocês darem uma olhada. Vamos falar agora sobre o leucograma. Ele aí que é a porção do hemograma que vai avaliar somente as células da série branca do nosso sangue. Os leucócitos, aí também conhecidos como os glóbulos brancos, eles são contados e a sua quantidade é comparada com os valores de referência. Os leucócitos, eles consistem em 4 tipos de fagócitos, que é os nossos neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos, como vocês podem ver nessa imagem. Eles são responsáveis por proteger contra infecções bacterianas e fúngicas. Além disso, pessoal, inclui também os linfócitos, que compreendem as células B, como eu coloquei para vocês, que vão ser responsáveis pela produção de anticorpos. E a gente também tem as células T, que é o CD4 auxiliares e o CD8 supressoras, que vão desempenhar aí um papel importante na resposta imune e na proteção contra vírus e células estranhas. Os neutrófilos, eles são responsáveis pela defesa contra infecções bacterianas. Eles realizam fagocitose e lise bacteriana, correspondendo aí 50 a 70% dos leucócitos circulantes. Aqui a gente tem um neutrófilo. Já os eosinófilos, eles combatem parasitas e eles modulam as reações alérgicas. Eles representam aí 1 a 5% dos leucócitos circulantes. Então aqui a gente tem os nossos eosinófilos nessa imagem. Já o basófilo, aqui como vocês também podem ver,
Eles produzem histamina, heparina e serotonina para regular aí a resposta inflamatória. E os monócitos aqui, como vocês podem ver, eles fagocitam patógenos e apresentam antígenos aos linfócitos T, correspondendo aí, pessoal, cerca de 2 a 10% dos leucócitos circulantes. E os nossos linfócitos aqui, deixa eu circular, eles são divididos em T, B e NK. Eles vão estar atuando na resposta imune adaptativa e inata, com tempo de vida variado. E eles são os únicos leucócitos que recirculam. O que seria isso? Ou seja, eles podem ir para os tecidos e voltar para o sangue. Também é avaliado, pessoal, as nossas plaquetas ou plaquetograma, que são de extrema importância aí para o nosso processo de coagulação. Quando a gente tem uma trombocitopenia, ela é uma contagem de plaquetas abaixo do valor de referência. Quando a gente tem uma trombocitose, é a contagem de plaquetas aumentada em relação a esse valor aqui de referência. A trombocitose, pessoal, ela pode estar relacionada a algumas doenças, como a anemia ferropriva, anemia hemolítica, policitemia vera. E já a trombocitopenia, ela pode ser aí decorrente de uma esplenomegalia, uma infecção virais ou aplasia medular. E para finalizarmos, pessoal, eu fiz esse resumo aqui, que são pontos para vocês não esquecerem. A composição do nosso sangue, os eritrócitos aí transportam oxigênio e dióxido de carbono. Coloquei também os valores de referência. Leucócitos aí incluem neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos. Os linfócitos defendem contra infecções e participam da nossa imunidade. As plaquetas envolvidas aí na coagulação, também o valor de referência. Eritrograma, que vai avaliar a contagem de eritrócitos, concentração de hemoglobina, hematócrito e os índices hematimétricos. Relembrando, PCM, HCM, CHCM e o RDW. E o leucograma, que vai avaliar os leucócitos, principalmente neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e os linfócitos. Desvio à esquerda indica a presença de leucócitos, neutrófilos imaturo, sinal de infecção. E o nosso plaquetograma, que é a contagem de plaquetas, essencial aí para avaliar o risco de trombos ou sangramentos. Trombocitopenia, contagem baixa de plaqueta, exemplos, infecções virais e esplenomegalia, e trombocitose, que é a contagem elevada, exemplos também, a ferropriva e policitemia vera. Então, esses são os pontos para vocês não esquecerem. E lembre-se, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Lá no nosso grupo do WhatsApp tem o meu número. E vocês também podem me chamar pelo Instagram, que é o @biomédicaletícia e Missão Biomédica. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês. Também quero aqui agradecer a oportunidade, a parceria com todos os palestrantes, que foi fundamental para esse Conaclin. Sem os palestrantes e sem vocês, não existiria o Conaclin edição especial de 9 anos. Caso vocês tenham dúvidas, podem entrar em contato comigo aqui pelas redes sociais. Também quero dizer que o certificado para quem adquiriu, ele vai estar disponível na plataforma dia 2 de abril, pessoal. Vai estar lá a assinatura, o conteúdo programático, as horas, tudo bem certinho para você fazer download. A gente não envia por e-mail.
Você entra lá na plataforma e faz o download automático do seu certificado. Muito obrigada novamente. Como vocês podem ver, eu estou muito grata, muito feliz por essa edição especial de 9 anos. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que agora em abril, em breve eu vou lançar as datas, vai ter o nosso workshop online gratuito de hematologia. Então eu espero vocês também nesse evento. Então, até breve, fiquem com Deus e muito obrigada!